Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, cheia da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Bom, o capítulo 15, ele é a introdução da segunda parte do livro de Apocalipse. Particularmente, ele tem uma abordagem que verte aí dois elementos, né? Basicamente, o primeiro desses elementos é uma visão, um olhar mais centrado no desenho do mar de vidro, onde estão posicionados os salvos. Então, se você olha a primeira referência do texto, o que você vai ter ali no texto é a descrição dos salvos. Como a gente leu o 14 e o 13, né, você tinha um conflito instalado no capítulo 13 entre as duas bestas, maniqueado pelas duas bestas, e a construção da imagem da besta e a adoração toda a esse poder. O capítulo 14 descrevia os salvos e as mensagens específicas para o tempo do fim, as 3 grandes mensagens angélicas. O capítulo 15 vem descrever a intervenção de Deus na finalização dessa história. Então, o conflito descrito no modelo do capítulo 13 e ampliado pelas características das mensagens angélicas no capítulo 14, agora vem demonstrado de que os salvos terão vitória no final e de que jeito Deus vai interferir com o seu modelo de ação contra o pecado na terra. Então, a primeira parte, os primeiros versos aí do capítulo, tentam descrever, na forma da linguagem de João, aquilo que é a referência dos salvos. E aí tem alguns detalhes interessantes de se observar na referência que João faz. Primeiro, eles são aqueles que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, e estavam em pé junto ao mar de vidro que tinham as harpas de Deus. Esse grupo inteiro de salvos tem um cântico de vitória, e esse cântico de vitória é o cântico de Moisés. Há uma referência disso no Velho Testamento, em relação ao cântico de Moisés lá atrás, na vitória do povo de Israel, ou na libertação do povo de Israel. E aqui aparece de novo essa referência do cântico de Moisés como a libertação dos salvos, ou a redenção completa dos salvos. E a adoração que eles fazem a Deus no seu santo monte, de onde saem os juízos de Deus. Então, esse é o primeiro elemento de referência, ou seja, João é levado para ver a vitória, o fim da história. E é curioso que, de novo, ele conta a história do fim para o começo. Então, ele vai aos salvos, vê a vitória final e depois vem mostrar como é que isso aconteceu. Então, de que jeito os salvos foram salvos? De que jeito eles se tornaram vitoriosos? Então, a forma pela qual eles se tornaram vitoriosos está referenciada do verso 5 em diante. Então, depois disso, olhei, abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho do céu. Lembrando que o depois disso não é depois dos salvos, é depois da visão dos salvos. Então, isso às vezes confunde numa leitura rápida do livro de Apocalipse, porque não é a primeira vez que João usa esse tipo de referência e não será a última. Então, assim, sempre quando você vê esse depois, é o depois da visão, não é depois do evento. Porque se fosse depois do evento, as 7 pragas seriam depois dos salvos, e não é o caso.
Então é depois do evento, depois da visão, ele vê o santuário aberto e do santuário saem 7 anjos com as 7 pragas, ou seja, encerrou o período de intercessão de Cristo, e em encerrado o período de intercessão, o santuário se enche de fumaça e os anjos saem. Na realidade, eles saem para delinear a sua missão, e o santuário fica cheio de fumaça da glória de Deus até que as pragas terminem. Então, terminadas as pragas, Deus sairá em vitória do seu povo, Deus sairá em resgate ao seu povo. Em contrapartida, os ímpios que o tempo inteiro maltrataram o povo de Deus ou prejudicaram o povo de Deus, estão recebendo o cálice da ira de Deus manifesto nessas 7 pragas, nesses elementos. Coisas curiosas. Da mesma forma como lá atrás a libertação do povo de Israel nas mãos de Moisés implicou pragas, no fim da história do mundo, igualmente a libertação do povo de Deus implicará pragas. Aquele de quem Moisés era figura agora vem no resgate do seu povo. O cântico é o mesmo e faz a referência aos 2 eventos, ou seja, se a gente olha o povo de Israel, qual é o evento marcante da libertação do povo de Israel? A Páscoa. Se eu olho a redenção do povo de Deus, o mesmo sujeito do centro da atividade da Páscoa está aqui no centro da atividade da libertação do povo de Deus no fim dos tempos. É como se você estivesse vendo o espelho de uma cena. Então Israel é esse espelho, o santuário, o povo de Israel, as referências de Cristo, todos aqueles desenhos metafóricos estipulados pelos rituais do santuário lá no povo de Israel, espelham aquilo que acontecerá no final. Só que agora a gente vê os elementos reais. Então o santuário de verdade, que é o santuário do céu, o Cristo de verdade, não o Cordeirinho, a referência de Deus de fato e não só a sua glória lá como no santuário terrestre, e as pragas. Então o desenho dessas pragas também traz à tona aquilo que está em discussão. Então se eu estou lá no povo de Israel, as pragas foram em número de 10 e os mandamentos de Deus em número de 10. Se eu venho aqui para o final da história, as pragas são em número de 7, e o que está em discussão é exatamente isso, o 7º dia, o centro da discussão da lei. A libertação tinha a ver com a autoridade de Deus lá no povo de Israel, então tinha um faraó que negava a autoridade de Deus. Aqui a gente tem a besta que nega a autoridade de Deus. Lá atrás, essa autoridade do faraó era imposta aos escravos pela sua lei. Aqui, Deus tem a sua lei, porém ela é negada por aqueles que atacam o povo de Deus, particularmente em um dos mandamentos, que é o 4º mandamento. Então, é curioso que caprichosamente o desenho acompanhe não só o que estava em discussão na época, mas a situação que envolve o conflito. Então, sempre o centro do conflito, Deus responde na mesma dimensão. É curioso a forma como Deus faz esse tipo de abordagem. É como se, de alguma maneira, Deus estivesse... A palavra é forte, não é bem essa, mas não tem outra palavra para a gente usar. Mas, assim, é como se Deus estivesse zombando do pecado. Dizendo, por mais que o pecado seja arrogante e tente dizer que ele é vitorioso sobre Deus, nada vence Deus. Deus continua no controle, Deus executa a sua vontade. Então, essa introdução que vai haver das pragas e da libertação do povo traz essas referências embutidas no texto. Uma outra coisa curiosa, os anjos têm uma vestimenta, eles estão vestidos de linho puro, símbolo da justiça de Deus, e dentro dos cálices trazem a ira de Deus, que é a resposta da justiça de Deus ao pecado. Então a mesma justiça que para os salvos implica libertação, essa mesma justiça para os ímpios implica destruição. Então, também, de novo, essa referência aparece no texto. Cingidos à altura do peito com cintos de ouro, curiosamente a vestimenta dos sacerdotes. É como se esses mensageiros que saem do santuário estivessem fazendo a mesma função que faziam os sacerdotes no templo de Israel. Aqui, diferente da época do templo de Israel, em vez de intercessão, eles estão trazendo o resultado. O resultado do castigo de Deus ou da ira de Deus contra o pecado. E isso termina o capítulo 15. O capítulo 16 em diante vai descrever as pragas.
vai trazer cada uma das referências das pragas. Se quiserem ler, como esse texto não tem muita coisa para ser explicado, é mais uma leitura, porque a gente só vai poder explicar as pragas quando elas de fato acontecerem. Mas, de qualquer forma, é interessante olhar pelo menos para ter o desenho delas na introdução do capítulo 16. Se quiserem ir, já que o 15 é curtinho.